E porque Portugal descobriu pelo menos meio mundo, hoje vou falar de planisférios. Já uma vez se perguntou como é que se passa disto para isto? Posso adiantar que mete cilindros, o Mercator e o menino Tonecas. E isto é matemática. Olá, bem-vindo! Quando eu andava na escola, na minha sala de aula havia, obviamente, um professor, um miúdo traquinas, que claramente tem pelo menos 40 anos, mas também havia um mapa parecido com aquele, pendurado na parede, o chamado planisfério. Como muitos de nós aprendemos, e muito bem, este mapa deforma os países. Como? Por exemplo, as regiões mais afastadas do Equador parecem muito maiores do que realmente são. A Antártida e a Groenlândia não são tão grandes quanto parecem. E até a Europa parece maior. Será que não dá para desenhar um mapa à escala e resolver de uma vez por todas este problema? Ou será que isto é um conluio da Europa para não parecer tão pequenina quando comparada com os países colonizados do Hemisfério Sul? Desde tempos imemoriais que o homem terá usado mapas. Não é difícil de imaginar os nossos antepassados pré-históricos em torno de uma fogueira a fazerem pequenos esquemas no chão para indicar onde se encontravam os melhores locais de caça. Na verdade, juntamente com a contagem, os mapas terão sido uma das primeiras formas de abstração do homem. Um pouco mais tarde tentámos fazer mapas que abrangessem regiões cada vez maiores e que representassem a superfície do planeta de forma mais precisa. Uma solução natural foi representar a superfície da Terra num globo. Esta é uma solução bastante razoável, já que cada região do planeta fica representada de uma forma bastante fiel à realidade. Ainda assim, os globos não são muito práticos, ocupam muito espaço. E assim sendo, é natural que tentemos representar a superfície do globo num mapa plano. Mas é aí que a porca torce o rabo. Para representar a superfície terrestre no mapa, temos de associar cada ponto da superfície terrestre a um ponto no mapa, a chamada projeção. Acontece que há infinitas formas de fazer esta projeção. Se o planeta fosse cilíndrico, seria tudo muito mais fácil. Bastava enrolar uma folha de papel em torno do cilindro, decalcar o contorno dos países e depois desenrolar o mapa. Infelizmente, o nosso planeta é esférico. Já tentou endireitar algo que tenha a forma esférica? Repare na casca desta laranja. Não há forma de a planificar sem esticar ou rasgar algumas partes. Desta forma, não é possível representar a superfície da Terra num mapa sem que algo saia deformado, ou o tamanho dos países ou a sua forma. O grande desafio dos geógrafos e matemáticos ao longo do tempo foi tentar encontrar formas de minimizar este problema. E a verdade é que o resolveram recorrendo às mais variadas formas, algumas bem exóticas. Sério? E uma das possíveis soluções é a chamada projeção cilíndrica. A ideia é imaginar um cilindro em torno do planeta e depois projetar a Terra na horizontal. A seguir é só cortar e cá está. O planisfério que resulta deste processo é a chamada projeção cilíndrica de Lambert. O problema é que as regiões no norte e sul do planeta ficam achatadas.
Na verdade, a projeção cilíndrica de Lambert não é assim tão má. Realmente, as regiões que estão nos topos ficam achatadas em altura, mas em compensação ficam esticadas para os lados. Na verdade, estas duas deformações acabam por se compensar e os países, embora fiquem deformados, acabam por ficar com a área real. Aqui podemos ver o verdadeiro tamanho da Europa, que de facto é ridículo quando comparado, por exemplo, com a África. O planisfério mais comum, e que mostramos no início deste episódio, é feito a partir do processo do cilindro. Só que depois, as partes mais a norte e mais a sul são esticadas. Na verdade, o processo de esticar o planisfério não foi feito devido a um qualquer complexo de inferioridade da Europa, e sim apenas para que o mapa se tornasse mais prático de utilizar pelos marinheiros e mais tarde pelos aviadores. Isto porque, depois desta deformação, uma linha reta no mapa corresponde a uma trajetória na superfície terrestre, onde a bússola aponta sempre na mesma direção. Esta forma de representar a superfície terrestre chama-se projeção de Mercator e foi um sucesso tão grande entre os marinheiros que acabou por ser muito usada também em terra, nos planisférios que todos conhecemos. Já quando pretendemos representar apenas um país no mapa, é habitual usar uma outra projeção que deforme o menos possível a região que se pretende mapear. Atenção, menino Neco. Por exemplo, no caso de Portugal, o que se passa é, nós repetimos o processo do cilindro, mas enrolamos o cilindro em torno do meridiano que passa no centro geodésico de Portugal. Geodésico? Olha, professor, o meu avô é que já está geodésico! Geodésico? Sim, nunca se lembra onde é que deixou os óculos. Bem, então, por causa disso, todos os pontos que partilham o meridiano que passa no centro de Portugal são os pontos, as regiões do país que apresentam menor deformação no mapa de Portugal. O menino Tonecas sabe onde é o centro de Portugal. Claro que sei, é ali na rotunda centro-sul, como quem vai para o Feijó, mas tem de vir a... É uma besta. Vai, é verdade, Puta, é uma besta. Não vai a lado nenhum naquela zona porque aquilo está tudo engarrafado a esta hora. Aliás, o meu pai chega ali todos os dias, ele não consegue passar, volta para casa, chega a casa, a minha mãe diz-lhe: "Oh, Manela, tu tens de trabalhar toda uma vez para quê? A conta da mercearia está a crescer e aquela não tem fim!" Isto é matemática.